A temporada 2025 da Fórmula 1 chegou à metade, com o GP da Inglaterra emocionante e caótico, que teve uma punição polêmica decidindo a corrida e um estreante no pódio que caiu nas graças do público. Aqui vai então tudo que a gente observou no GP de Silverstone. Lando Norris venceu 2 corridas seguidas pela primeira vez no ano. Embora não seja a primeira vez que Norris tira pontos de Piastri em 2 etapas seguidas, isso parece mudar um pouco o cenário, já que os 2 pilotos inverteram os papéis habituais de 2025. Pela primeira vez, Norris pode dizer que ganhou num dia ruim. E não é para dar crédito demais para ele, já que Piastri foi o piloto mais rápido no geral. Mas, às vezes, você precisa de um pouco de sorte e estar na posição certa para aproveitar a oportunidade também. Isso foi típico da disputa interna na McLaren. As margens mínimas fizeram toda a diferença. Nenhum dos 2 pilotos tirou total proveito do Q3, o que permitiu a Verstappen roubar a pole. Mas foi Piastri quem cometeu menos erros no sábado. Porém, essa inversão de papéis se deve, em parte, ao fato de que, de uma maneira incomum, Piastri cometeu um erro caro. Nem ele, nem a McLaren veem isso como um erro, como foi a saída de pista dele na Austrália. Eles acreditam que a punição foi severa demais, mas, pela primeira vez, Piastri não venceu uma corrida que ele deveria ter vencido, e isso dói para ele. Não houve a chiadeira comum de Norris, mas houve uma decisão que Piastri considerou errada. Como ele disse, dói. E ele quer usar a frustração como combustível para dar a volta por cima. O curioso é que esse discurso normalmente sai da boca de Norris no domingo à noite. Uma estatística sempre foi associada a Nico Hülkenberg. É o recorde de maior número de largadas sem um pódio. Agora, na tentativa número 239, a Fórmula 1 finalmente entregou a Hülkenberg o resultado que o talento dele merecia. E ele se livrou desse recorde indesejado e injusto. Nas palavras do chefe de equipe, Jonathan Whitley, foi um peso enorme que saiu das costas de Nico. Sim, Hülkenberg já tinha tido chances antes. Em Interlagos, 2012, ele brigava com as McLarens pela liderança antes de acertar o carro de Lewis Hamilton. Na Alemanha, em 2019, ele rodou e perdeu um pódio improvável com a Renault. Mas essas chances desperdiçadas foram raras. É muito mais frequente a gente ver Hülkenberg no pelotão intermediário. E nos carros da era efeito solo, ele parece mais forte do que antes. Uma Sauber bem mais organizada, sob o comando de Whitley, acertou todas as decisões de estratégia. Pararam o alemão para colocar pneus intermediários novos antes dos outros. E depois, pararam o alemão para trocar pelos pneus de pista seca mais tarde do que os outros. Mas veja, esse resultado só foi possível por causa do próprio Hülkenberg, que segurou a Ferrari de Lewis Hamilton. Ele tem habilidade e isso deixa todo mundo mais perplexo com a marca de 16 anos sem pódio na Fórmula 1. O mestre da chuva, Max Verstappen, não conseguiu conter as McLaren em Silverstone. Ele parecia muito mais um piloto de rally do que um dos melhores pilotos em pista molhada. Os deslizes e as saídas de pista não aconteceram porque Verstappen desaprendeu a andar na chuva. Na verdade, aconteceu porque a grande aposta da Red Bull, num acerto de pouca pressão aerodinâmica, saiu pela culatra. Verstappen seguiu esse caminho depois de uma sexta-feira desastrosa. O carro variava entre sair muito de frente em algumas curvas e sair de traseira em outras. Esse acerto deu a ele uma vantagem enorme de velocidade em reta, que fez Max acreditar que dava para transformar a pole de sábado numa vitória no domingo. Só que a chuva anulou essa vantagem. O holandês não teve a pressão aerodinâmica necessária para as condições de pouca aderência. A Red Bull foi pega de surpresa. No sábado, a previsão do tempo indicava 20% de chance de chuva no domingo de manhã, e depois ainda previu pista seca para a corrida. O ritmo forte da McLaren, quando a pista secou, sugere que Verstappen teria dificuldade de vencer. Mas é quase certo que ele terminaria no mínimo em terceiro se a corrida tivesse começado poucas horas mais tarde. A Ferrari perdeu força ao longo do fim de semana. Um dos motivos foi um problema misterioso, que Charles Leclerc revelou que tem atrapalhado a equipe em algumas classificações. Ele não quis abrir as informações mais do que isso. Então, o que é que dá para saber, hein? Bom, esse problema não tem relação com o equilíbrio do carro. E também não é algo da plataforma mecânica. Ou seja, não houve nenhuma mudança estranha no comportamento do carro em Silverstone.
Veja, se não é um problema aerodinâmico, nem uma questão de dinâmica do carro, tudo indica que pode ser algo ligado ao motor. Uma comparação das melhores voltas de Leclerc entre o Q2 e o Q3 mostrou que ele estava mais lento no primeiro setor e no fim das retas. Isso pode ser consequência de uma gestão de energia comprometida, já que o motor tem que fazer voltas rápidas, repetidas vezes e em pouco tempo. Isso também explicaria por que o problema não acontece em todo lugar, mas deu as caras em Silverstone. Essa pista exige muito do sistema híbrido, porque tem muitas curvas de alta e poucas zonas de frenagem para ajudar a recarregar. Por enquanto é um mistério. Ao tentar manter o segredo para não criar polêmica, a Ferrari acabou dando ainda mais pano para a manga. Vasser até comentou que existem outros fatores que influenciam ainda mais, como a forma como o clima variou no sábado. Seja qual for a causa, a queda de desempenho no fim de semana foi evidente. A Ferrari não foi tão rápida quanto precisava no Q3. E olha que ela tinha treinado bem e até feito a dobradinha no Q2. Mas na corrida, as escolhas de acerto de asa custaram caro. O carro ficou difícil de pilotar. Leclerc teve um dos piores GPs em muito tempo. Lewis Hamilton teve um desempenho bem melhor, mas não conseguiu superar a Sauber de Hülkenberg, mesmo tendo grande parte da corrida para tentar ultrapassar. Parte disso aconteceu porque o carro era muito ruim andando no ar sujo. O problema ainda piorou quando ele trocou para pneus de pista seca, pelo menos uma volta antes do ideal na parte final. Depois, o inglês perdeu mais tempo ao sair da pista no asfalto úmido. Tudo isso fez com que, pela primeira vez em 12 anos, Hamilton não subisse no pódio em Silverstone. Silverstone foi mais um fim de semana de contrastes para os dois pilotos da Alpine. Pierre Gasly continua sendo o cara que consegue se superar na Fórmula 1. Ele se qualificou em 10º e terminou em 6º, num circuito onde a Alpine esperava que os dois carros caíssem já no Q1. Por outro lado, o companheiro dele, Franco Colapinto, foi mal. Na verdade, ele nem chegou a participar do GP, já que perdeu a tração ao fazer uma parada no fim da volta de formação. O argentino tinha apostado em largar com pneus para pista seca, mesmo saindo do pit lane. Mas vamos dar um passo atrás para entender. A largada do pit lane aconteceu porque Colapinto tinha arruinado a classificação dele com uma batida evitável no Q1. A pancada causou danos e abreviou a sessão dele. A Alpine optou por largar do pit lane depois de trocar todos os componentes do motor. O problema na hora de tentar sair do pit lane também pode ter sido culpa dele. Pareceu muito com o que aconteceu na Espanha, quando o Colapinto quebrou alguma peça por não engatar a embreagem a tempo. Pode ter sido quando ele tentou sair em segunda marcha. A Alpine tem sido cuidadosa para não expor demais Colapinto. Acontece que a forma como chamaram de problema de transmissão foi tão específica e ao mesmo tempo foi tão vaga que, somada ao que dá para ver na câmera on-board, a impressão que fica é a de que ele fez algo errado. Isso só piora o pesadelo do argentino. Ele já estava frustrado por não ter conseguido transformar um ritmo decente nos treinos numa classificação melhor que a de Gasly. E agora ele está testando de verdade a paciência da Alpine. A chegada de um novo patrocinador latino-americano antes do fim de semana provavelmente ajuda a manter o argentino empregado, pelo menos por enquanto. Colapinto merece um tempo, já que ele foi jogado no meio de uma temporada num carro novo e numa situação complicada. Mas ele precisa muito que as coisas comecem a dar certo e tem que parar de complicar a própria vida. O clima na Haas depois da corrida era de decepção. Em parte, o fato de os dois carros terem se tocado causou esse baixo astral. O contato entre Ollie Bearman e Esteban Ocon provavelmente poderia ter sido evitado. Mas não aconteceu porque um deles foi imprudente demais ou por ter ignorado ordens da equipe, o que pelo menos evita um clima de polêmica. É claro que o chefão da equipe, Ayao Komatsu, não gostou do que viu, mas veja, a principal fonte de frustração dele foi outra. Esse era um fim de semana em que a Haas já tinha desperdiçado um carro rápido. O novo pacote de atualizações da equipe funcionou bem em Silverstone. Bearman estava rápido no sábado, mas ele mesmo tratou de arruinar tudo com um acidente bobo na entrada dos boxes no TL3 em plena bandeira vermelha. Isso rendeu uma punição de 10 posições no grid. Para piorar, a Haas não executou a corrida nada bem. Bearman foi um dos que apostaram em largar com pneus de pista seca, o que deu errado.
Ocon preferiu ficar na pista durante o primeiro safety car e despencou na classificação quando a corrida recomeçou. Foi uma prova muito mal gerenciada. Como os adversários diretos marcaram muitos pontos, a oportunidade desperdiçada dói muito mais do que o incidente em que os pilotos se tocaram quando já estavam fora da briga pelos pontos. Nenhum dos pilotos da Williams tem passado por uma boa fase. A expectativa de fazer uma daquelas corridas heróicas em casa, como alguns times do pelotão do meio já conseguiram, foi frustrada por uma escolha de asa traseira baseada na previsão de pista seca. E para Carlos Sainz, um tema preocupante está virando rotina. Embora ele tenha conseguido ficar na frente de Alex Albon na classificação pela primeira vez em 5 corridas, isso teve mais a ver com Albon não ter rendido bem e ter ficado irritado com a maneira como a Williams gerenciou o Q2. Sainz tem sido o piloto mais lento da Williams no ano, não por muito. O pior de Silverstone foi ter reforçado o que ele chamou de a história da minha temporada. Mais um motivo inusitado o impediu de conseguir um resultado melhor. Na Espanha, foi falta de ritmo e dano da asa dianteira. No Canadá, a eliminação no Q1 por ter sido atrapalhado de forma extrema na classificação. Na Áustria, ele nem chegou a largar por causa de um problema de freio e de um incêndio. E dessa vez foi porque Charles Leclerc rodou e bateu nele. Terminar em 12º em vez de marcar pontos pareceu um abandono para Sainz. As coisas simplesmente não estão acontecendo para ele e a prova disso está nos resultados. Ele somou só 13 pontos, contra 46 de Albon. Nem tudo é culpa dele, como ficou claro com essa situação absurda em Silverstone. Mas tudo isso está deixando Sainz cada vez mais abatido, tanto no semblante quanto no discurso. É impressionante como vocês nunca acertam comigo. Essa foi a mais recente declaração ríspida de Fernando Alonso enquanto ele questionava a estratégia da equipe em Silverstone. Ele queria ter parado cedo para colocar pneus de pista seca, assim como o companheiro dele, Lance Stroll, fez para ganhar a posição na pista. Ao contrário de Stroll, Alonso acreditava que conseguiria manter até o fim. Além disso, o espanhol ficou irritado por ter parado cedo demais para colocar pneus médios usados mais para o final da corrida, já que, segundo ele, perdeu uns 25 segundos em relação aos pilotos que ficaram na pista. Não é nenhuma novidade. Alonso sempre deixou bem claro quando fica irritado, e ele acha que tem esse direito pelo status que tem na Fórmula 1. Isso foi só mais um capítulo no livro de reclamações dele. O chefe da equipe, Andy Cowell, saiu em defesa do time de estratégia do jeito que sempre faz, e tá certo ele. Ele argumentou que é muito fácil criticar dando uma de engenheiro de obra pronta. Cowell explicou que, considerando quanto o Stroll tinha a ganhar e quanto Alonso tinha a perder, as decisões faziam sentido. E é difícil discordar, exceto para alguém com o faro de Alonso. 2 carros largando com pneus duros numa pista molhada e 2 pilotos lamentando os seus domingos. Não foi um dia divertido para a Mercedes. Andrea Kimi Antonelli levou uma batida na traseira de Zac Hadjar, o que custou 40 pontos de pressão aerodinâmica por causa do difusor quebrado. Já Russell foi um mero passageiro até conseguir beliscar o último ponto. Toto Wolff disse que a escolha de largar com pneus duros foi terrivelmente errada e catastrófica, e que a culpa foi do pitwall e dos pilotos ao mesmo tempo. Toto acrescentou que a comunicação entre piloto e pitwall foi muito ruim também, e terminou com uma conversa firme. Para Russell, a decisão de largar com pneus duros nem era tão ruim, mas acabou estragada por um safety car virtual. Foi só uma aposta que não deu certo. Antonelli, por outro lado, estava mais desanimado. Ele disse que parece que está dando tudo errado agora e é difícil encontrar algo positivo. Para a Mercedes, o intervalo até Spa vai ser um tanto doloroso.